Ô, rapaga, dia de crash no Bitcoin, dia de queda, um dia complicado, um dia tenso. Tivemos o mercado tradicional subindo, uma notícia macroeconômica de certa forma boa, porém o mercado de cripto derretendo e vamos estudar, principalmente do ponto de vista gráfico, né, o que pode ter acontecido, gráfico e também sentimental, né? O que pode ter acontecido logo depois da vinheta vai. Meu querido, antes de qualquer coisa, eu vou pedir para você já deixar o seu like, tá? Dá o like, não perca seu tempo, dá o like. 5 segundinhos que você perde a sua vida para dar um like, ajuda pra caramba o canal, ajuda a gente fica feliz pra caramba. Eu fico sorridente quando você dá seu like, tá? Minha vida melhora, meu dia fica lindo, maravilhoso, cara. Então, dá o seu like, por favor, dá aquela força aí pra gente, beleza? E também já vou pedir, por favor, para que você cogite se inscrever no canal se você não está inscrito. Cerca de 25% das pessoas que vêm assistir os vídeos aqui não são inscritas. Aí um vídeo só não basta para você acompanhar o criptomercado. Você tem que assistir vídeos, pelo menos uns 3, 4 vídeos por semana. E se você não tiver inscrito, o YouTube não vai notificar você quando sair o meu vídeo. Então você vai ficar perdido sem saber o que fazer. Beleza? Então é isso. Assista os nossos vídeos, se inscreva no canal. Também cogite fazer parte aí seguir a gente no Instagram e fazer parte também do nosso grupo Free no Telegram, e também temos o grupo VIP no Telegram. Tem todos os links aqui embaixo, link para o canal de resultados e tudo mais, tá bom? Dito tudo isso, vamos lá então para a cena interna, ver o que está pegando aqui no mercado. Tá pegando que hoje a gente teve o PMI, né? PMI abaixo do esperado, o que normalmente nos leva a crer que a inflação virá abaixo do esperado, pelo menos pela base do PMI, né? Claro que são vários os índices que a gente tem que levar em conta para o cálculo da inflação, em especial o PCI. O PMI talvez seja o menos importante de todos, mas é um índice que tem lá sua importância, a gente tem que ficar de olho. E como ele veio abaixo do esperado, a tendência é o quê? Que o mercado, pelo menos a inflação vem abaixo do esperado, tá bom? Tudo, claro, vai depender quanto à confiança no consumidor amanhã, tá? A gente vai ter às 11 horas dados da confiança do consumidor, divulgação da confiança do consumidor. Se virem acima do esperado, significa que os consumidores estão, sim, otimistas quanto ao mercado, dispostos a gastarem dinheiro comprando e consumindo e blá blá blá, ou seja, muito provavelmente nós vamos ter inflação subindo ainda, tá bom? Principal índice da semana, cara, disparado. Taxa-alvo de fundos do Federal Reserve provavelmente deve vir a 5,50%, ou seja, vai ter um aumento de 25 base points, o que muito provavelmente deve jogar o mercado, na verdade, lá para baixo, tá? Porém, eu acredito que isso daqui já está precificado, ou seja, se o Jerome Powell e os Fed Boys subirem para 25 base points a taxa de juros, muito provavelmente a gente vai ficar na mesma, tá? Não vai ser uma coisa que vai assustar completamente o mercado, porque é algo que, como eu já disse, muito provavelmente está precificado, tá? Então não tem por que se alarmar tanto assim, beleza? E temos também a declaração do FONC, coletiva da imprensa, isso daqui é muito importante, é mais importante a coletiva da imprensa do que a taxa-alvo de fundos por si só, porque na coletiva da imprensa você saca qual é a pegada do Jerome Powell. Se ele, por exemplo, subiu 25 base points dessa vez, mas ele já cogita diminuir o ritmo nas próximas reuniões. Então, isso daqui é muito importante que você fique de olho, tá, cara? No mais, temos PIB trimestral dos Estados Unidos, pedidos iniciais por seguro-desemprego. Vai ter a coletiva de imprensa do BCE. Provavelmente a Christine Lagarde vai falar alguma coisa, mas isso não influencia tanto assim o mercado de cripto, cara. Para deixar bem claro, tá? A Europa não tem influenciado muito o mercado de cripto, é mais Estados Unidos mesmo, tá bom? E na sexta nós temos o importantíssimo PCI, que, como eu disse, é o índice que mais influencia o quê? Para o aumento da taxa de juros. Para eles calcularem se a inflação subiu de fato ou não e se vai ser necessário aumentar mais ainda a taxa de juros ou não. Então, muita atenção ao PCI, tá bom? Porque se a gente vê o Federal Reserve subindo 25 base points
E o Jerome Powell, com um discurso relativamente dovish, por assim dizer, porém o PCI vindo acima do que esperado, muito provavelmente nós vamos ter o mercado em queda, tá bom? Mesmo com todos os dados favoráveis aí à situação que o mundo se encontra nesse combate ferrenho à inflação. Só para dar aqui um spoiler, para mim vai vir 25 base points, tá? Vai subir a taxa de juros 25 base points, aí o pessoal vai ficar tudo feliz que isso já está precificado, tá tudo ok, mas aí o Jerome Powell aparece para fazer um discurso hawkish e aí todo mundo derrete com o mercado, tá bom? Hoje foi um dia em que tivemos o S&P 500 subindo, tá bom? Porém, ele travou aqui na tripoema de 610 períodos, nesse gráfico de 15 minutos, e não obstante, ele largou um padrão que para mim é baixista, cara. Que é o ombro, cabeça, ombro. Tá aí, vai ter gente que vai discordar, mas tudo bem, eu já chego lá. Para mim isso foi ombro, cabeça, ombro, e muito provavelmente deveremos ter o mercado vindo para baixo amanhã. Eu vou fazer a projeção assim, ó, projeta aqui e joga para baixo. Tá? Não é assim que eu gosto de fazer, não é assim que eu gosto de operar, mas isso mandaria o mercado lá para 4.500 dólares. Eu, cara, fico com um foco maior realmente acreditando que ele ainda vem pegar esse 1.6 aqui, tá? Por mais que ele tenha dado entrada aqui, mas ele não pegou o nosso alvo e veio para cima, teria estopado a gente, né, na sacanagem. Cara, o que eu vejo aqui é o seguinte, além de figuras gráficas, sempre que eu desenho uma figura gráfica no gráfico, logicamente, eu olho muito além da figura por si só. A figura é um mero demonstrativo, e isso demonstra o quê? Que nós estávamos fazendo topos e fundos crescentes, porém, na última tentativa de fazer um topo crescente, ele falhou, cara. Então, o que importa pra mim, cara, não é o ombro, cabeça, ombro. O que importa para mim é que ele falhou ao tentar fazer um topo ascendente com relação ao topo anterior, tá bom? E essa falha consiste o quê? Em um provável derretimento do mercado, no qual nós vamos ver uma queda aqui. Então não tem muito o que fazer não, cara. É a gente realmente esperar, pagar para ver e vamos que vamos, né, cara? Realmente o negócio foi bem complicado aqui, né? E vamos ver, até porque seria um interessante reteste, né, nessa LTB. De repente, se ela viesse retestar a LTB, voltar a subir, a gente poderia ter algo bem interessante aqui, tá? Mas enfim, vamos que vamos. Enquanto o Bitcoin, cara, ele veio pegar aí basicamente todos os alvos, né? Ele enfim perdeu aqui nessa paulada que ele deu para baixo, ele perdeu os 30 mil dólares, que era o que segurava ele, numa única porrada só, ele pegou tudo que era alvo que você podia imaginar, né? Agora o que nós estamos fazendo é o quê? Dando continuidade a essa sequência de FiMate aqui, eu vou cercar o preço e jogar tudo isso daqui lá para baixo, como possível alvo de short. E olha aqui. Olha como a gente segurou bem aqui, né? Segurou muito bem, cara. Olha, rapaz, eu acho particularmente que agora ele já corrigiu bastante. Ele até fez aqui um padrão gráfico que... uma espécie de triângulo, né? Uma cunha de alta, na verdade uma bullish falling wedge. Né? Que provavelmente deve jogar o preço para cá, faz um teste na tripoema de 610 períodos e depois mandar ele para baixo aqui, né? Fazendo algo desse tipo aqui assim, tá bom? Então é isso, galera. Acho que ele ainda vem testar esses níveis mais acima, de repente 29.700, depois a gente faria uma correção aqui para 29.100, provavelmente caindo 28.800, tá bom? No gráfico semanal a gente vê que de fato esta região que antes serviu de suporte, agora serve muito claramente como resistência. Ó. Sempre que o preço bate aqui, ele não consegue romper de primeira, galera. Ele volta agora muito provavelmente para buscar aí um backup. Talvez nesta região aqui que ele formou esse pequeno topo em 28 mil, de repente 28.300 dólares, tá bom? Então acredito numa queda no mercado até aí, pra gente muito provavelmente aí
fazer um teste depois em um outro topo, coisa do tipo. Aqui, cara, o mercado tentou retomar alta, não conseguiu. Ó. Nota que ele deixou um pavio bem grande aqui para cima, o que significa que a gente teve muita ordem de venda dos 4.563 até os 4.555 pontos, tá bom? Que jogou o mercado para baixo. Pode acabar acontecendo a gente ver um retorno, um reteste para essa região de topos que tínhamos aqui entre 4.450 e 4.459 aí. No Bitcoin, a gente perdeu o que era esse canal, então nota que enquanto a S&P fez uma alta, o Bitcoin ele fez o que? Uma correção, cara, ou seja, os fundamentos do Bitcoin estão piores do que o mercado tradicional no momento. A gente teve uns problemas envolvendo a Binance, né? Muita gente realmente parece que vazou um áudio do CZ, que é o CEO da Binance, no qual ele dizia que de fato ele manipula a corretora para aumentar o volume dela, então isso daí acabou realmente deixando investidores assustados e provavelmente foi isso que levou essa correção toda, né? Do ponto de vista fundamentalista, do ponto de vista gráfico, basta a gente levar em conta que ele perdeu o quê? Justamente esta região aqui, tá bom? E começou a fazer o que seria uma distribuição e depois veio cada vez mais baixo aí. Se a gente pegar, por exemplo, pegar aqui um outro gráfico, mas também é o gráfico diário, pegar aqui Bitstamp. Ó, dá pra gente fazer um estudo por FiMate aqui, né? Tomar isso por um canal de referência. E a perda desse canal de referência seria uma zona neutra, né? Já que a gente está contra a tendência aqui. E ó, por enquanto ele não perdeu a zona neutra, o que é bem positivo para o mercado, logicamente, né? Se ele perder esse ponto aqui dos 28.700, a gente fica numa situação um pouquinho mais chata, um pouquinho mais complicada. E aí nós vamos realmente ver uma queda no mercado bem feia. Para 27.500, quem sabe aí 26.000, 26.100, tá? A gente tem a nuvem de Ichimoku que deve segurar, então tem outros fatores aí que podem acabar segurando o preço. Então tá aqui. Beleza? Bem dizer isso aí. É isso que eu espero pro Bitcoin aí agora, a não ser que ele consiga ganhar força e voltar aqui para romper 32 mil dólares, que tá difícil, hein? Esse rompimento aí de 31.800 que seja, tá difícil acontecer, cara. Tá bem difícil, tá? Se romper, alta infinita. Mas que tá difícil, tá. Tudo bem? Então vamos lá aqui pro H4, o qual a gente rompeu para baixo, o que indica que de fato isso era uma distribuição tal como a gente havia estipulado, né, cara? Infelizmente foi uma distribuição e agora a gente tem alvo aí no H4 para 28,5. 15 minutos, cara. Olha só, 15 minutos ele fez esse canal. Ele não chegou a romper de imediato para baixo. Na verdade rompeu, né? Rompeu, pegou aqui o fundo, depois tentou recuperar, travou justamente na Triple EMA de 610 períodos, não consegue romper a Triple EMA de 610 períodos e aqui, cara, ele fez um rompimento com volume de rompimento feio, cara, nessa linha, que é um nível do Lucky Gain. E isso significa que muito provavelmente a gente deve vir testar aqui esse nível do Lucky Gain, que é 28.500 dólares, né? Tudo corrobora com o Bitcoin 28.500. Porém, antes disso, nós temos aqui, ó, uma cunha de alta, uma Bullish Rising Wedge que deve jogar o preço para onde? Para cá. Tá bom? Então, eu imagino sim o Bitcoin antes de corrigindo, vindo testar aqui regiões, quem sabe de 29.500, não é? Caso ele não consiga superar isso daqui, que é provável que venha a acontecer isso, ele testa 28,5, enfim, tá bom?
acho que agora já é hora dele tomar um pouquinho dessa alta que seja aí. Lembrando, não é conselho de investimento, vai ser comprando Bitcoin por conta disso não, tá bom? Até porque nós temos um sentimento bem negativo aqui com relação ao Bitcoin. Nota que o mercado derreteu e as ordens de long que já estavam alta continuam mais altas ainda, tá? O que é péssimo, tá bom? Não é interessante a gente ver sardinha comprando do jeito que está comprando. Significa o quê? Que tem sardinha tentando adivinhar fundo. Isso é péssimo. Normalmente o mercado faz o contrário. Ademais, nós tivemos o price action corrigindo, tá bom? E o open interest fazendo o quê? Subindo, galera. Então, price action corrige, open interest corrige. Péssima tendência que tenhamos uma queda no mercado. Sim, senhor. Tá? Não era bom que isso acontecesse, mas aconteceu. Temos que estar preparado para o pior. Teve muito volume de venda aqui, de fato, né? Muito volume de venda em um fundo significa que a gente pode até estar revertendo a tendência, porém, isso aconteceria se não tivesse sido liquidado esse tanto de long aqui, né? Nota que foram liquidados 26,76 milhões de contratos em long que nós tínhamos aqui nos mercados futuros do Bitcoin. Muita gente perdeu dinheiro aqui, cara. O que muito provavelmente faz com que acaba, né, fazendo com que o mercado continue aí esta queda, querendo ou não, por mais que tenhamos muito suporte aqui para baixo, né? Você vê que os suportes apareceram aqui agora em alto nível, né, cara? Olha isso. Muito suporte a gente teve aqui, tá bom? Coisa que antes não tinha tudo isso, ó. Estamos com muito suporte, então da região aqui dos 27.300 até os 23.700 a gente vai ter muito suporte e resistência mesmo, a gente começa a ter resistência para valer a partir de 32.500, 32.300. Ou seja, parece que as baleias já estão se posicionando para comprar lá embaixo mesmo, tá? Para segurar o preço, para ele não vir muito abaixo disso, tá bom? Acho que de fato vai ser difícil, então já a gente vê o Bitcoin abaixo de 25 mil ou qualquer coisa que o valha, o que não quer dizer que é impossível, mas é bem difícil na minha concepção e muito provavelmente a gente vai ter o preço corrigindo para esta região aqui, para depois, vamos ver o que ele vai fazer. Aqui, ó, Fear and Greed tá neutro, tá bom? Tá neutro, ninguém tá se preocupando muito com o mercado não. Eu particularmente gostaria de ver isso daqui em medo, tá? Com essa queda, porque não foi uma queda fraca, né? O Bitcoin fez uma correção aí de, basicamente, cara, em que pouco mais de 24 horas ele fez uma correção de 4%, perto do que o Bitcoin estava movimentando ultimamente, é bastante, e ver o mercado neutro do jeito que ele está não é uma coisa muito interessante não. Eu preferia ver o mercado realmente numa situação de medo. Mas ter paciência e aguardar aí para ver o que ele vai fazer, tá bom? Momento, cara, é de cautela, momento é de operar, momento é de tomar muito cuidado, não sair vendendo só porque deu essa derretida. Estuda bem o que está acontecendo, analisa sentimento e vê aí o que pode acontecer nas próximas horas. Eu particularmente espero mais uma queda do Bitcoin, mas antes dessa queda vir, é provável até que ele suba para 29 mil, não sei. É uma região interessante. Se ele subir até lá, muito provavelmente devemos aí ter correções no mercado logo a seguir. Eu acho difícil o Bitcoin agora conseguir escapar dos 28,5, tá bom? Galera, por esse vídeo é isso. Falou, fui, adiós, tchau, tchau, até mais. E quem sabe amanhã a gente vem com live, hein? Quem sabe amanhã a gente vem com live. Vai ter live essa semana. Algum dia vai ter. Se não for de terça, vai de quinta. Se for de quinta, vai de sexta. A gente dá um jeito aí, tá bom? Por esse vídeo é isso. Falou, fui, adiós, tchau, tchau, até mais. Fui.